Olá, meus queridos internautas, irmãos em Cristo Jesus, Pastor Jonias, vídeo 18, Entendendo o Apocalipse, capítulo 11, coisas que depois destas hão de acontecer, as duas testemunhas e o toque da sétima trombeta, versículos de 1 a 19. Esse capítulo tem 19 versículos. Antes de adentrarmos neste assaz importante e polêmico capítulo do Apocalipse, talvez o mais polêmico, vamos entender aqui estes dois personagens, ou essas duas personagens que entram em ação e que causam pânico na área da interpretação apocalíptica. As duas testemunhas. E quando se dará isso? O término do tempo dos gentios. No capítulo 9 de Daniel, especialmente ali no 27 versículo, nós vamos ver Daniel dissecando sobre as 70 semanas. E Deus fala dizendo assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, que era o povo judeu. Então, nós temos aí as 70 semanas divididas em semanas de anos, 7 semanas, 62 semanas e mais uma semana de ano, que seria a última semana ou a 70ª. É nesse tempo que se dará a grande tribulação. Quando a igreja for levada, vai vencer, ou vai terminar aí o tempo da igreja, a dispensação da igreja, porque até então foi aberto um hiato de tempo para o povo gentio. As 70 semanas de Daniel, divididas em semanas de anos, assim determinadas, 7 semanas da ordem até a edificação dos muros e da cidade de Jerusalém. Mais 62 semanas, que vai até o ano 32 da era cristã, quando o ungido será tirado ou morto. E aí fecha-se o tempo dos judeus, abre-se um hiato para os gentios, e a igreja é justamente os gentios conversos, e quando a igreja for levada, começa aí a grande tribulação, que é justamente a 70ª semana de Daniel, que será tratado novamente com o povo judeu. E nós vamos ter aí o templo erguido provavelmente pelos judeus, que hoje o templo está nas mãos dos muçulmanos, lá na mesquita de Omar, o altar do templo edificado, os que nele adoram são os judeus, e as duas testemunhas, que é o ponto culminante desse capítulo. As escrituras não identificam claramente, apenas seu poder será semelhante ao de Moisés e Elias. Quer dizer, há muita polêmica e especulação, dizendo que Elias, Enoque, Moisés e Elias, apenas na unção ou no ministério, desenvolvendo esse ministério de Moisés e Elias, porque aí entra em questão a similitude da ação ou das ações que vão estar presentes, as catástrofes, os grandes feitos que Moisés fizera, vocês tendo domínio sobre as águas, e Elias tendo domínio sobre a chuva. Mas não quer dizer que são estes personagens do Velho Testamento que vão assumir aqui na grande tribulação as duas testemunhas. A sétima trombeta, nesse capítulo, será tocada. Anuncia o começo do reinado de Cristo na terra, que seria o milênio, quando os reinos deste mundo se tornarão o reino de nosso Senhor, e acontecerá no final da grande tribulação. Apenas realçando aqui as duas oliveiras, que nós vamos encontrar nos versículos, que nós vamos dissecar versículo por versículo, os dois candeeiros, os dois candelabros, aqui, e aqui as duas testemunhas. Não pode ser Moisés, não pode ser Elias, não pode ser Enoque. Há quem diga que foi Moisés e Arão, mas nada disso é concreto, porque apenas
pode-se inferir que é na unção destes grandes homens de Deus. Aqui nós temos o episódio será estarrecedor. Depois de 42 meses de ação, as duas testemunhas serão mortas e ressuscitarão aqui. Nós vamos ver daqui a pouco. Primeiro versículo. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Vamos ver aqui o templo visto de cima. O templo de Jerusalém tinha este aspecto aí, esse perfil. E aqui as divisões do templo, aqui a arca do pacto, o altar do incenso, está em espanhol aqui, mesa de la proposición, fuente, aqui o átrio, apenas para visualizarmos, porque o texto vai nos fazer lembrar esta realidade. O santo lugar, o santíssimo, aqui o candeeiro, o altar de holocausto e etc. Há uma ordem para medir. Vamos ver aqui. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. A cana é um instrumento de medir. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. Esse anjo é o mesmo anjo da continuação do capítulo 10, o anjo forte, é o próprio Cristo. E o altar e os que nele adoram. Então seria uma ordem do próprio Cristo para fazer uma medição. Medir aqui significa proteger, julgar, separar onde será julgado, qual é a parte, porque quem adora aqui no templo são os judeus. A grande tribulação será uma época em que Deus vai tratar diretamente com o povo judeu. E diz: deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. O espaço de tempo em que as duas testemunhas vão exercitar seus ministérios é justamente 3 anos e meio, que corresponde à metade da semana de Daniel. Deixar o átrio aqui, existe o espaço do átrio dos gentios, depois do exílio babilônico, foi reconstruído o templo, deixaram um espaço chamado átrio dos gentios, onde estava reservado às pessoas que não eram judias e poderiam participar do questionamento religioso no templo. Esse espaço é justamente o espaço que não é para medir, porque aqui vai entrar em ação estas pessoas que não são dos judeus, é justamente estas pessoas, este número de pessoas que vão entrar em ação. E aqui no capítulo 2, deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, pisarão a cidade santa por 42 meses. Cidade santa é Jerusalém. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Esses 1260 dias no calendário profético, que é o calendário dos judeus, não é o gregoriano, eu já expliquei isso em vídeos passados, corresponde justamente a 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, vestido de saco, uma roupa especial, preta, para aqueles que estavam em grande aflição ou tormenta. Isso ao longo da Bíblia nós vamos registrar estado de angústia, de grande calamidade, e que se encontrava alguém e vestia-se de pano de saco. E também os sacerdotes vestiam-se de pano de saco quando necessário para ostentar a insatisfação de Deus com relação às atitudes das pessoas. E essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Estas são as 2 oliveiras, e nós mostramos na figura as 2 oliveiras, são representativas aqui, e já apontavam para as 2 testemunhas, ou seja, os 2 castiçais. Castiçais significa igreja, a igreja já foi tirada, e aqui tem o representante, que seria 2 homens judeus que iriam testemunhar, ungidos por Deus para fazer grandes coisas.
e representando aqui a igreja aqui na terra, porque a igreja já foi levada, mas especialmente os judeus. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles terão tão poder, serão tão ungidos que ninguém poderá fazer nada contra eles, a não ser no tempo certo, porque essas duas testemunhas vão morrer. Mas, por enquanto, debaixo dessa unção, até que cumpra o seu ministério, ou seja, 42 meses, ou 1.260 dias, elas serão intocáveis. E estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Veja a autoridade que tem estas duas testemunhas. Aqui se atribui a Moisés e a Elias, porque, veja bem, as características dos milagres, ou seja, das coisas que eles são capazes de fazer. Moisés tinha poder sobre as águas, convertia em sangue. E aí eles pensam, e muitas correntes acreditam que seria Moisés. E Elias, que teve poder sobre os fenômenos da natureza e sobre o céu, não deixando chover por 3 anos e meio. Então, aqui está explicitado a virtude, ou seja, o ministério desses dois profetas, as suas características, e essas duas testemunhas não serão obrigatoriamente estes personagens, mas na unção deles. No versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Ao cabo do cumprimento do seu ministério, as duas testemunhas vão morrer. A besta vai matar. A besta vai matar essas duas testemunhas. Veja bem, no versículo 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Aqui é um versículo de difícil interpretação, muita gente não compreende essa parte. Os corpos expostos, certamente naquela época não teria condições de se ver, mas como o Espírito Santo, o Espírito da revelação divina, já conhecia todas as coisas, Deus é onipresente e onisciente, então ele já sabia que nós iríamos crescer em tecnologia e teria condições de ver esses corpos de todas as nações da Terra através da televisão, do satélite, que transmite as imagens de qualquer lugar do mundo. E aqui espiritualmente se chama Sodoma e Egito. O que tem a ver Sodoma e Egito? Sodoma se notabilizou por ser detentora de grandes males, de adultério, fornicação. E aqui, em parte, o Senhor foi crucificado por estas pessoas aqui. Egito, opressão. Certamente o Senhor foi crucificado por todos aqueles que oprimem o povo de Deus também. Egito fala de opressão, oprimir o povo de Deus. Onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então, Jerusalém é a cidade onde Jesus foi crucificado. Mas ele foi crucificado nestes pontos chaves, culminantes aqui, de onde predominou opressão e maldade. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Algumas correntes pensam que aqui o anticristo não vai incorrer num erro, deixando ser sepultado o corpo de Cristo. Aqui eles deixarão nas praças para que fique provado que eles estão mortos. E eles não sabem a intenção de Deus, não conhecem os desígnios de Deus, mas impensadamente eles vão agir assim. E os corpos serão expostos e não serão sepultados. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão
e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Ora, quem tinha esses poderes extraordinários, que fez coisas, por certo, incríveis, que muitas pessoas morreram vitimadas pelas ações destes dois profetas, porque ninguém poderia tocá-los e qualquer mal que fosse feito a eles, a pessoa morreria automaticamente. Então a terra estaria desgostosa, todos os habitantes da terra praticamente. E agora, quando viram essas duas testemunhas mortas, expostas, seus cadáveres na praça de Jerusalém, ficaram muito alegres e se regozijavam. E as nações da terra mandavam presentes uns aos outros, e etc. Esse ato de regozijo pelo mal ali. Veja a semelhança do texto de Zacarias, reafirmando essa situação das duas testemunhas. Zacarias teve uma visão no capítulo 4, versículo de 11 a 14. Respondi mais, dizendo-lhe que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal. E respondendo-lhe outra vez, disse que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado. E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4, de 11 a 14. Esse aqui é a Bíblia explicando a própria Bíblia. A revelação apocalíptica não está isolada na Bíblia, ela traz à tona todas as revelações já preditas, já estabelecidas no Velho Testamento, que são afloradas no Apocalipse e são relatadas. Continuando os versículos: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Ora, se ao cabo de tantos presentes, alegria generalizada no mundo inteiro, de repente, aqueles cadáveres são ressuscitados, o seu gozo e a sua alegria se findaram, porque agora eles poderiam presumir que eles viriam à tona com maior intensidade, castigando ainda mais veementemente as nações da terra. Ficaram em grande temor, ficaram em estado de perplexidade. No versículo 12, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Bom, eles não ficaram na terra. Ao cabo da ressurreição, subiram para o céu em uma nuvem. E eu já vos falei sobre a questão de nuvem. Nuvem representa a justiça de Deus e a sua vinda para julgar. A justiça de Deus. Então, cumpriu-se a justiça de Deus. O papel das duas testemunhas foi cumprido aqui na terra. E agora elas retornam para os céus. Elas voltam-se para o céu. A nuvem sempre esteve presente na história do povo de Israel. Eu já vos falei, lá quando o povo estava no deserto, a coluna de nuvem à frente, no dia nacional da expiação, entre os querubins, o sumo sacerdote se comunicava com Deus através da nuvem. A nuvem é um símbolo da justiça de Deus, e aqui não é diferente. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. A palavra, o número 7 aqui significa que morreu um número previsto que deveria morrer, né? E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Senhor do céu. Veja que ao cabo de tudo isso, agora houve temor, e aqueles que se regozijavam e mandavam presentes tiveram que reconhecer a autoridade de Deus e deram glória ao Deus do céu. Olha aí, o propósito da grande tribulação é passar
por o crivo seletivo de Deus através de provações tremendas. As duas testemunhas cumpriram seu papel, fizeram o que deveria ser feito. E passado o segundo ai, porque aqui nós ainda estamos na égide da sexta trombeta, ainda não tocou a sétima trombeta. E nós vimos que na quinta, na sexta e na sétima vão acontecer os ais. E aqui passou o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. E aqui no 15, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Veja agora o toque da sétima trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui é uma prefiguração ou uma sinalização do milênio, que os reinos do mundo passam a ser governados por Cristo no milênio. Jesus voltará aqui no Monte das Oliveiras, agora com grande alarido, ladeado do seu séquito e da igreja, e vai derrotar o governo da besta e emplacar o seu reino milenar. Então cumprirá isso aqui. E os 24 anciãos, que são os representantes do Velho e do Novo Testamento, do Velho através das 12 tribos de Israel, e do Novo dos 12 apóstolos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Aqui é o culto permanente a Deus, ao Senhor soberano dos céus. E esse séquito que ladeia o trono de Deus está sempre em estado de adoração, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Aqui, os céus felizes, porque o Senhor assume as rédeas completas da terra, que estava em estado de calamidade. Jesus emplaca o seu reino milenar. E iraram-se as nações e veio a tua ira. É uma alusão feita ao ato, né? E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, houve aqui uma calmaria após tudo isso. Apenas está relatando que serão galardoados a todos aqueles que morreram por Cristo e que fizeram o que era preciso, exercitaram seus ministérios, as duas testemunhas, e todos aqueles que desenvolveram o trabalho a contento, não prevaricaram, mas não aceitaram a marca da besta. Estes serão galardoados, e os que assim fizeram serão destruídos. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca de sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos de vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Aqui, a arca é símbolo da presença de Deus. Quando Deus chega, há calmaria, há bonança, há felicidade. Jesus vai implantar o seu reino milenar. É a arca do Senhor, ou seja, a presença de Deus na terra, de forma plena, assumindo as rédeas do mundo, ensinando como se deve governar. E relâmpago que uma alusão a todos os atos poderosos de Deus, a sua autoridade, o seu poder, a sua forma de agir quando há resistência. Se for necessário, ele brada com voz de trovão para que se cumpra os seus desígnios. E Saraiva aqui fala de direcionamento, ou seja, que vem do alto. Meus caríssimos internautas, vimos no capítulo 11 as duas testemunhas e o toque da sétima trombeta. Vimos aqui
as duas testemunhas, sendo pessoas da nação de Israel que vão exercitar o ministério na unção de Moisés e de Elias, e que não são Moisés e Elias. Que Deus nos abençoe.